Olá, olá! Vamos então à nossa revisão de véspera PGE Sergipe. Bem, nós vamos tratar aqui de dois regimes de previdência, o regime geral e o regime próprio do estado de Sergipe. Então vamos ao regime geral de previdência social. Nós sabemos que para os segurados, nós temos os benefícios de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio acidente, aposentadorias, salário família e salário maternidade. Vamos falar sobre alguns e as principais características. Vamos lá. Vamos começar pelos benefícios por incapacidade, que são auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Ambos os benefícios, eles asseguram este benefício a todos os segurados, não é excluída nenhuma categoria. E qual a diferença entre um e outro? Olha, em termos de segurados, contemplam todos. Carência, 12 contribuições de carência em regra, tanto para o auxílio quanto para a aposentadoria por incapacidade permanente. E por que eu digo em regra? Caso em que a incapacidade for decorrente de acidente de qualquer natureza ou também de doenças consideradas de acordo lá com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou que mereça tratamento médico particularizado, discriminadas em portaria dos Ministérios da Saúde e Previdência Social, também não vão precisar do cumprimento da carência. Então, normalmente, vem fulano, sofreu um acidente, não necessariamente acidente do trabalho. Qualquer acidente leva à isenção da carência. Só que no auxílio por incapacidade temporária, essa incapacidade tem que ocorrer por mais de 15 dias consecutivos. E na aposentadoria, o segurado vai ser considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela pode vir precedida ou não do auxílio por incapacidade temporária. Não é pré-requisito que o segurado passe pelo auxílio para depois ser aposentado por incapacidade. Quanto à renda mensal inicial, nós vamos ter no auxílio por incapacidade temporária a renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício. E esse valor da renda não pode ultrapassar, exceder a média dos 12 últimos salários de contribuição, independentemente da causa que gerou o auxílio. Então, se for decorrente de acidente do trabalho ou outro evento, não importa. Renda mensal, 91% do salário de benefício. Já a aposentadoria por incapacidade permanente, depende. Se for decorrente de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, independentemente do tempo de contribuição que tiver o segurado, o valor da renda corresponde a 100% do salário de benefício. Se for decorrente de qualquer outra causa que não seja caracterizada acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, aí sim a aposentadoria corresponderá a 60% do salário de benefício, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder 15 anos se mulher e 20 anos se homem, tá? Então, depende aqui, no caso da aposentadoria por incapacidade. Bem,
grande invalidez, ou também chamado de auxílio acompanhante. O aposentado por incapacidade permanente tem direito a um acréscimo no valor da sua aposentadoria correspondente a 25%, caso comprovadamente necessite da assistência permanente de outra pessoa. Esse valor, junto com a aposentadoria, pode inclusive superar o teto da Previdência Social. Bem, é devido a quem? Ao aposentado por incapacidade. Não é estendido este acréscimo às demais aposentadorias. É o tema 1095 do Supremo, né? Em que nega para as outras aposentadorias o auxílio acompanhante por não haver previsão legal. E não havendo previsão legal, o entendimento do Supremo é de que benefícios, vantagens previdenciárias devem ser criadas por lei. Vamos a auxílio acidente. Um benefício, guarde, de natureza indenizatória, que não exige carência de forma alguma e vai ser concedido apenas ao empregado doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial. Então, estão fora de auxílio acidente o segurado contribuinte individual e o segurado facultativo. Qual é o fato gerador? Olha, esses segurados vão sofrer um acidente que não precisa necessariamente ser acidente do trabalho. Após recuperado, esse acidente deixou sequelas que consolidaram e fizeram com que a capacidade laborativa daquele segurado diminuísse. Então, há uma redução da capacidade de trabalho. Ele não está incapacitado. Por essa redução, ele então vai receber o benefício de natureza indenizatória, correspondente a 50% do salário de benefício. E ele só vai cessar em 3 hipóteses. 1, morte do segurado. 2, concessão de qualquer aposentadoria. 3, emissão da certidão de tempo de contribuição do regime geral para um outro regime de previdência. Eu posso dizer, então, que o auxílio acidente se acumula com salário? Pode ser recebido junto com o salário? Pode. Pode ser recebido junto com salário maternidade? Sim. Inclusive com seguro-desemprego. Então, as 3 possibilidades de fazer cessar o benefício são a aposentadoria, emissão da CTC e a morte do segurado. Não se acumula auxílio acidente com auxílio por incapacidade se a causa dos 2 benefícios for a mesma. Se as causas forem diferentes, sim, pode acumular os 2 benefícios. Não se paga mais de um auxílio acidente, o que dá a opção ao segurado de optar, né, a opção pelo mais vantajoso. Certíssimo? Vamos lá. Salário maternidade. Benefício concedido a todos os segurados, homem ou mulher, dependendo do fato gerador. Vai exigir carência para contribuinte individual, segurado facultativo e segurado especial. 10 contribuições mensais até a data do fato gerador do benefício. No caso do segurado especial, são 10 meses de exercício efetivo na atividade rural imediatamente anteriores à data do fato gerador. Quais são os fatos que levam ao segurado, na qualidade de segurado, cumprida a carência quando exigida, ter direito ao salário maternidade? Primeiro fato, parto. Parto, salário maternidade por
120 dias. Não importa se vai ter parto de gêmeos, se vai nascer a criança morta, a segurada terá, então, 120 dias de salário maternidade, inclusive em caso de natimorto. Aborto não criminoso, por 2 semanas o benefício. Guarda judicial para obtenção de adoção, né, para fins de adoção, ou a adoção de criança, independentemente da idade da criança, o segurado ou a segurada vai receber por 120 dias. Cuidado aí. O fato da mãe biológica ter recebido o benefício não é impeditivo para que o segurado ou segurada adotante receba. E se há uma adoção ou uma guarda judicial para fins de adoção conjunta, só se paga para um dos adotantes o salário maternidade. Bem, nós temos também o chamado salário maternidade complementar, que é aquele benefício, o salário maternidade, devido ao cônjuge, companheiro ou companheira, que, na qualidade de segurado e cumprida a carência, perde o seu companheiro, companheira ou cônjuge, falece. Mas ele tinha direito, ou já até estava recebendo, o salário maternidade. Então, o sobrevivente, cônjuge, companheiro ou companheira, afasta-se do trabalho para cuidar do filho. Então, terá direito ao benefício. Por quanto tempo? Pelo tempo que faltaria para terminar o salário maternidade originário. Bem, olha, o salário maternidade não se acumula com benefícios por incapacidade, auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. Não se acumula com seguro-desemprego e nem com BPC da LOAS. Ah, então pode acumular com pensão por morte? Sim. Com salário família, auxílio acidente? Também, tá? Também. Quando o aposentado, ele retorna ao exercício da atividade remunerada, e aí vai contribuir obrigatoriamente para a Previdência, em relação a essa nova atividade, ele terá direito a salário maternidade, cumprindo os requisitos da lei, tá? Cumprindo os requisitos legais. Bem, agora eu vou falar da aposentadoria programada ou aposentadoria voluntária. Com a Emenda Constitucional 103, a grande reforma previdenciária de 2019, passou-se a exigir cumulativamente do segurado para se aposentar voluntariamente idade e tempo de contribuição mínimos. Então, agora, para se aposentar, o homem precisa ter 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. A mulher, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, além da carência mínima exigida, que é de 180 contribuições. Então, essa daqui é a aposentadoria programada. Mas nós temos a programada de um segurado específico, que é o professor, que vai se dedicar exclusivamente às funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Ele terá uma redução da idade em relação aos demais. Então, se aqui no grupo geral é de 65 anos e 62 mulher, nós vamos tirar 5 anos para esses professores. 60 anos o homem, 57 a mulher. Só que o tempo de contribuição vai ser de 25 anos de magistério para ambos, homem e mulher, tá? Enquanto na aposentadoria programada comum,
Esse tempo de contribuição pode ser regulado, trazido por lei ordinária. O tempo do professor é por lei complementar. Olha aí uma diferença, tá? É por lei complementar. Temos a aposentadoria chamada de especial. Alguns autores colocam todas especiais, a do professor, a da exposição a agentes prejudiciais à saúde, a do segurado com deficiência. Mas no decreto, na lei, está lá a aposentadoria especial como aquela devida ao segurado empregado, trabalhador avulso, cooperado de cooperativa de produção ou de trabalho, que ficar exposto a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, somente prejudiciais à saúde. Neste caso, como a emenda constitucional vai exigir cumulativamente idade e tempo de contribuição, a aposentadoria especial passa então a exigir idade mínima, 55 anos, quando o tempo de exposição e contribuição exigido for de 15 anos. 58 anos, quando esse tempo for de 20 anos de contribuição. E 60 anos de idade, que é a maioria dos casos, 25 anos de contribuição e exposição efetiva aos agentes prejudiciais à saúde. A aposentadoria especial não é concedida em razão da categoria profissional ou da ocupação do segurado. E a conversão de tempo especial em tempo comum somente é possível até 13/11/2019. Então, até a data da entrada da reforma previdenciária de 2019. Seguindo, o outro benefício muito importante é o benefício da pensão por morte. Um benefício concedido ao conjunto de dependentes do segurado falecido, seja aposentado ou não. Quem é esse conjunto de dependentes? Ora, eu tenho dependentes de primeira classe, cônjuge, companheiro ou companheira, filhos não emancipados de qualquer condição, menores de 21 anos ou inválido, com deficiência intelectual grave ou mental. Esses são os dependentes da primeira classe, que têm dependência econômica presumida. Não precisam comprovar a dependência econômica. Cuidado com a relação do concubinato, né? O Supremo já tem 2 temas decidindo que o Estado não ampara o concubinato. Então, se eu tenho um casamento ou uma união estável e outro relacionamento no mesmo período, né, ainda que com aparência familiar, não vai ter proteção estatal. Só o primeiro, certo? Bem, na segunda classe de dependentes, nós temos os pais. E na terceira, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou com deficiência mental, ou intelectual, ou deficiência grave. Segunda e terceira classes precisam comprovar dependência econômica, mas só vão ter direito ao benefício caso não haja dependentes na classe superior. Não há como conceder pensão à sogra, à mãe do segurado falecido e à esposa, porque são de classes diferentes. Então, tendo alguém na primeira classe, a segunda, ainda que comprovasse a dependência econômica, não terá direito ao benefício. Uma grande mudança que nós tivemos na reforma é quanto ao valor da pensão por morte. Olha, o valor da pensão por morte corresponde a 50% mais 10% por dependente,
do valor da aposentadoria que o segurado falecido vinha recebendo, ou, se ele não fosse aposentado, da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito na data do óbito. Então, veja, 50 mais 10. Se eu tenho um dependente, 60%. 2, 70%. 5 ou mais, 100%. Então, não ultrapassa 100% do valor da aposentadoria. Cuidado! Segurado faleceu decorrente de acidente do trabalho. Qual é o valor da pensão por morte? 50% mais 10 por dependente sobre a aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito na data do óbito. O valor da pensão, o percentual não altera. Pode alterar a base de cálculo, sendo acidentário ou não, mas os 50 mais 10 permanece. Se na classe dos dependentes tiver um inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte é diferente. O valor total, a renda mensal, corresponde a 100% daquele valor da aposentadoria ou, se não aposentado, da aposentadoria por incapacidade permanente a que teria direito na data do óbito. Essa pensão, tanto 50 mais 10 quanto a de 100%, né, ela é sempre dividida em partes iguais para os dependentes. Caso um dependente perca a sua qualidade, sai da condição de dependente, a sua cota não é mais reversível para os demais dependentes. Bem, finalmente, temos que falar, menor sob guarda é ou não dependente no regime geral de previdência social? Não. Não há previsão legal na lei de benefícios equiparando o menor sob guarda ao filho. Pelo contrário, a lei equipara o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Menor sob guarda não consta na lei. Só que o STF, ao julgar as ações ADI 4878 e 5083, assegurou o direito do menor sob guarda à pensão por morte. Essa análise foi para situações anteriores à emenda constitucional 103. Então, o INSS vem cumprindo a decisão proferida na DI. Porém, o entendimento é que, após a emenda constitucional, que no seu próprio texto coloca que equiparam seu filho exclusivamente para fins de pensão por morte, o menor tutelado e o enteado, desde que comprovada a dependência econômica, o INSS, então, entende que não tem que se cumprir a DI, que foi para situações anteriores. Bem, auxílio reclusão. Auxílio reclusão é o outro benefício que vai ser concedido aos dependentes. Enquanto a pensão por morte não exige carência mínima de contribuições, o auxílio reclusão exige carência mínima do segurado de 24 contribuições. E ele vai ser concedido a quem? Aos dependentes de um segurado de baixa renda que for preso em regime fechado e não está recebendo remuneração da empresa, auxílio por incapacidade temporária, salário maternidade, aposentadoria, pensão por morte ou abono de permanência. Olha, então, além dele ser de baixa renda e for preso em regime fechado, somente fechado, já cumprindo a carência de 24 contribuições, ele só vai ser instituidor de auxílio reclusão para os seus dependentes se ele não estiver recebendo estes
benefícios, certo? Bem, o valor do auxílio reclusão é de 1 salário mínimo e vai ser dividido em partes iguais aos dependentes habilitados. Esse dependente, ele vai ter que, no momento do requerimento, apresentar a certidão atestando que o segurado encontra-se preso em regime fechado. Pode ser concedido o auxílio reclusão, mesmo que a prisão for provisória? Sim, só não cabe na prisão civil, tá? Na prisão civil. Fechamos, então, os benefícios do regime geral de previdência social. E eu muito preocupada com o regime próprio do estado de Sergipe, até porque ele fez também a reforma, né, previdenciária, nós temos que saber quais são as novas regras do regime próprio de previdência do estado. Bem, a primeira coisa que nos chama atenção é a emenda constitucional 103, dizendo que o regime próprio, qualquer regime próprio de previdência, vai ficar limitado à concessão de aposentadorias e pensão por morte. Então, somente aposentadorias e pensão por morte. Qualquer outro benefício não vai ser à conta do regime próprio. Por exemplo, servidor, ele vai ser afastado por incapacidade temporária. Ele vai receber a sua remuneração pelo Tesouro Estadual. Não vai sair da conta do regime próprio, né? Regime próprio, então, de qualquer ente federativo, está limitado agora à concessão de aposentadorias e pensão por morte. No que diz respeito às aposentadorias, nós temos, por incapacidade permanente, antigamente chamada de aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória, voluntária e as chamadas especiais, a do professor, a daquele servidor exposto a agentes prejudiciais à saúde, a do servidor com deficiência e os do policial, civil, agente penitenciário ou agente socioeducativo. Nestes três aqui, a Constituição, ela fala que poderá o ente federativo, por meio de lei complementar, dispor sobre a idade e o tempo de contribuição diferenciados. No caso do professor, que vai ser da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, a idade mínima exigida é de 5 anos a menos do que o servidor na aposentadoria voluntária. Sempre 5 anos a menos. E o tempo de contribuição? O tempo de contribuição cabe à lei complementar de cada ente federativo. O regime próprio de previdência social não pode conceder mais de uma aposentadoria para o mesmo servidor, salvo se ele exercer cargos acumuláveis, tá? Então, olha só se ele receber cargos acumuláveis é que pode receber mais de uma aposentadoria. Do contrário, fica vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime geral de previdência social. E o regime próprio do Estado de Sergipe. Bem, o Estado de Sergipe procedeu à sua reforma previdenciária. Na maioria dos casos, ele, inclusive, seguiu os mesmos parâmetros e critérios que foram trazidos para a União, para o servidor público federal, com algumas chamadas aí de atenção, né? Bem, quem é o segurado do regime próprio do Estado de Sergipe? É o servidor que ocupa cargo público efetivo, né?
num dos poderes do Estado, incluindo aqui autarquias e fundações públicas, e também o servidor aposentado. Esses são o quê? São os segurados do regime próprio. Servidor que ocupa cargo exclusivamente em comissão, cargo temporário, emprego público, mandato eletivo, vai ser do regime geral de previdência social. Ah, mas no regime geral, o exercente de mandato eletivo, federal, estadual, distrital, municipal, só vai ser segurado obrigatório desde que ele não seja vinculado a regime próprio de previdência social, certo? No caso do vereador, se ele, havendo compatibilidade de horários, ele optar por continuar exercendo o cargo e o exercício do mandato, e ele for servidor efetivo, ele continua como servidor do regime próprio, segurado do regime próprio, e em relação ao mandato, segurado do regime geral. Se ele se afasta do cargo para exercer o mandato, aí ele vai continuar com o regime de origem, o regime próprio de previdência social. Quais são as características do regime próprio? 1. Caráter contributivo e solidário. E aí eu já estou trazendo a lei complementar do Estado. Contribuição do Estado de Sergipe, contribuição dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Olha, servidores de cargos efetivos. E como regime de previdência pública, deve observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, caráter contributivo e solidário, equilíbrio financeiro e atuarial, financiado com contribuições do Estado, do servidor ativo, do aposentado e do pensionista, diferente do regime geral. No regime geral, a imunidade quanto à contribuição incidente sobre aposentadorias e pensão pagas pelo regime geral, já que no regime próprio tem a contribuição do pensionista. Bem, quanto aos segurados do regime próprio de Sergipe, quais são os benefícios que nós vamos ter? Ora, se o regime próprio de previdência ele está limitado a aposentadorias e pensão por morte, quanto ao servidor, nós vamos ter aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. E as aposentadorias especiais que nós vamos também tratar. Quanto ao dependente, a pensão por morte. Não posso ter outro no regime próprio de previdência. Na aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, antes chamada de aposentadoria por invalidez, o segurado, segundo a Constituição Federal, e aí vem repetindo, né, na lei estadual, ele será aposentado por incapacidade, olha, se insuscetível de readaptação. Se ele estiver incapacitado para o cargo em que ele estiver investido, mas considerado insuscetível de readaptação. E aí a Constituição Federal determina que deverá haver uma avaliação periódica, então obrigatória essa avaliação, para saber se aquelas condições que ensejaram a concessão do benefício ainda permanecem. Mas a Constituição Federal não fala da periodicidade. Isso ficou por conta da lei de cada ente federativo. A lei do Estado diz que a aposentadoria do servidor por incapacidade
permanente será concedida quando ele, ficar incapacitado no cargo em que estiver investido, insuscetível de readaptação, conforme a avaliação de junta médica oficial do Estado. Então, veja só, tem que ter a avaliação médica. Bem, então aqui, depois da reforma, eu tenho uma restrição para aposentadoria por incapacidade permanente. Tem que passar pelo crivo se há ou não a possibilidade da readaptação, tá? Bem, aposentadoria compulsória, a mais fácil delas, porque eu sigo a regra da Constituição Federal e estados, DF, municípios não podem alterar a questão da idade máxima para aposentadoria compulsória. Então, ela será concedida ao servidor que atingir a idade máxima trazida por lei complementar, 75 anos, na forma da lei complementar. Nós já temos essa lei, que é a lei complementar 152. Então, eu sei que o servidor público de cargo efetivo no estado do Sergipe se aposentará compulsoriamente aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tá? Então, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Certo? Bem, não pode haver mudança. Agora, a forma de cálculo das aposentadorias cabe à lei de cada ente federativo. Certo? Bem, vamos para a aposentadoria voluntária. A Constituição Federal, ela traz assim: o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado no âmbito da União aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. Mas para estados, DF e municípios, eles que decidam, né? Olha, na idade estabelecida, mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos em lei complementar de cada ente federativo. Quem não fez reforma? Aplicam-se as regras constitucionais e infraconstitucionais anteriores à reforma. Mas o estado de Sergipe fez a reforma. E ele colocou que o servidor civil faz jus a uma aposentadoria voluntária. Olha a diferença aqui. Esse é diferente. Aos 65 anos de idade, homem. 60 anos de idade, mulher. E o tempo de contribuição? 35 anos, homem. 30 anos, mulher. 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Dos estados que eu vi, né? Este, até agora, e eu vi muitos, o estado de Sergipe, ele mescla, ele pega a idade daquela antiga aposentadoria por idade, 65 e 60, e conserva exigindo o tempo de contribuição da aposentadoria anterior por tempo de contribuição. Então, veja, aqui ele tem a idade 65 e 60 e o tempo de contribuição 35 e 30 anos de contribuição. É diferente do regime geral, é diferente do regime da União, né, para os seus servidores. Então, cuidado, que é aqui o mais diferente que nós temos, tá? Bem, nós temos a aposentadoria do professor. Pode ser chamada de voluntária do professor ou também a aposentadoria especial do professor. Que professor? Aquele que vai exercer
as funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Sendo que essas funções de magistério englobam também as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. No caso desses professores, o servidor tem que ter 60 anos de idade, então 5 anos a menos, porque a própria Constituição Federal já determina. 60 anos de idade, 55 mulher. Não eram 65 e 60? Então vamos tirar 5 anos, 60 e 55. E para ambos, 25 anos de contribuição no magistério, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Certo? Então, sempre lembrar, tanto no regime geral quanto nos regimes próprios, a idade desses professores tem redução de 5 anos em relação à aposentadoria voluntária ou programada comum, tá? Sempre lembrar disso. Bem, nós vamos ter a outra aposentadoria, a especial do servidor com deficiência. A Constituição diz que é vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvados os casos, né, por lei complementar de cada ente federativo, escolher ali idade e tempo de contribuição diferenciados, nos casos de servidor com deficiência, de servidor com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes. Cuidado, porque não tem mais integridade física, só prejudicial à saúde. E também ao policial civil, ao agente penitenciário e ao agente socioeducativo. Então, veja aqui, em relação ao servidor efetivo de Sergipe com deficiência, o Estado escolheu, né, resolveu aplicar a Lei Complementar 142, que trata exatamente da aposentadoria do segurado com deficiência no regime geral. E aqui ele vai falar, olha, aplica-se essa lei desde que esse servidor tenha, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que for concedida a aposentadoria. Então, eu tenho que guardar aqui, vai ter esses 10 anos e 5. Mas e os outros tempos? Neste caso, nós vamos ter 2 modalidades de aposentadoria do servidor. Uma, por idade, que vai exigir desse servidor 60 anos, homem, 55, mulher. E 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo, independentemente do grau de deficiência, mas exigindo, no mínimo, 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Então, mesmo que a deficiência seja leve, grave ou moderada, né, não importa. Na aposentadoria por idade, ele tendo 15 anos como segurado, né, com deficiência, seja trazendo do regime geral para o próprio, não importa. 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo. E aí, qual é a idade? 60 anos homem, 55 anos mulher. Bem, a outra modalidade é a aposentadoria por tempo de contribuição pura. Não tem idade mínima para esse servidor com deficiência. O tempo de contribuição exigido vai depender do grau da incapacidade desse servidor. E aí, nesse caso, basta você guardar 2 tempos:
25 e 20. Depois o resto a gente ajeita. Por quê? Na deficiência grave, 25 anos de contribuição se homem, 20 anos de contribuição se mulher. Na moderada, é só eu somar a estes tempos 4 anos. Veja, 25 mais 4, 29 anos se homem, 24 se mulher. Então, eu guardo 25 e 20 e já sei que é a grave e depois eu só vou somando 4, 4. Na leve, então, se eu já estou com 29 e 24, eu somo mais 4. 33 anos de contribuição se homem e 28 anos de contribuição se mulher. Não há idade mínima, tá? Então, quanto mais grave, né, menor é o tempo de contribuição exigido. E na aposentadoria por tempo de contribuição, a renda mensal inicial corresponde a 100% do salário de benefício, da média das remunerações que serviram de base de cálculo para a aposentadoria, correspondente, já que teve a reforma, a 100% do período contributivo. Vamos para outra aposentadoria especial. A aposentadoria daqueles que vão ficar expostos a agentes prejudiciais à saúde. Bem, o Estado de Sergipe, ele vai então falar, olha, tem que ter, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 no cargo. E qual é a idade e o tempo de contribuição nessa efetiva exposição? Escolheu a mesma que o servidor federal. 60 anos de idade, 25 anos de contribuição, sob efetiva exposição. Tanto homem quanto mulher, a regra é a mesma, tá? A regra é a mesma. Professora, no regime geral, eu tenho 15, 20 e 25 anos de contribuição, com a idade de 55, 58 e 60 anos, respectivamente. Por que que aqui no Sergipe só tem a de 25 anos? Porque no Estado não tem servidor que trabalha em mina subterrânea, que vai exigir apenas 15 anos de contribuição. Não tem servidor que trabalhe com amianto, que seria de 20 anos de contribuição. Então, aqui, 25 anos de contribuição, sob efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde, 60 anos de idade, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Bem, finalmente, a aposentadoria do policial civil, do agente penitenciário e do agente socioeducativo. Também a Constituição Federal diz que poderão, né, escolher aqui idade e tempo de contribuição diferenciados para esses servidores. Agente penitenciário, agente socioeducativo e o policial civil. Sergipe acompanha essa reforma e traz para, olha, o guarda de segurança do sistema prisional, agente de segurança penitenciária, agente auxiliar de segurança penitenciária e agente socioeducativo, além, claro, do policial civil. Olha, 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, desde que 25 anos de contribuição de efetivo exercício nessas carreiras, tá? Olha, nós não temos aqui diferenciação entre homem e mulher. 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, sendo que 25 deles nas carreiras policiais, certo? Vamos lá. Abono de permanência. Vou trazer a regra da própria Constituição Federal, dizendo que o servidor poderá fazer jus a um abono de permanência que
será, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária. Quando? Quando ele completar, né, as exigências para aposentadoria voluntária. Vem, então, Sergipe e diz, olha, mesma coisa, o segurado que cumprir as exigências para concessão de aposentadoria voluntária e que optar por permanecer em atividade, poderá fazer jus, na forma da lei, a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição. Então, segue o que tem a Constituição Federal. Quanto à pensão por morte, que é o benefício concedido aos dependentes, né, também houve mudança no cálculo, na forma de cálculo. Cabe a cada ente federativo decidir agora. E Sergipe decide, então, que a pensão por morte será correspondente, cuidado, a uma cota familiar de 60% do valor da aposentadoria que recebia o segurado ou servidor, ou daquela, né, que ele teria direito se aposentado por incapacidade. Acrescido de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. Olha só, até o máximo de 100%. Então, no regime geral, eu tenho 50 mais 10. No regime de Sergipe, eu tenho 60 mais 10, tá? Eu tenho 60 mais 10. E se houver dependente com invalidez, deficiência intelectual, mental ou grave, cuidado. 100% do valor da aposentadoria ou da aposentadoria por incapacidade a que teria direito na data do óbito, limitado ao teto do regime geral. Então, eu pago 100% até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. A parcela que ultrapassar esse teto vai aplicar 50 mais 10. Não é 60 mais 10, não, é 50 mais 10, tá? Então, veja aqui. Cotas. Se o dependente deixa de ser dependente, a sua cota não é reversível aos demais dependentes. Não reverte, não volta para o bolo da pensão por morte. Bem, pensão por morte é dividida em partes iguais para os dependentes habilitados. Agora vamos falar das contribuições. Olha, vimos no início que o regime próprio de previdência social, ele tem caráter contributivo e solidário, mediante contribuição dos servidores ativos, aposentados e dos pensionistas, além da contribuição do Estado, né? No caso aqui do Estado de Sergipe. Então, como que vai se dar a contribuição para o regime próprio? Eu volto na Constituição Federal, no artigo 149, onde lá dá a competência aos entes federativos para instituir contribuição que vai financiar o seu regime próprio de previdência social. E aqui diz que poderão ter alíquotas progressivas. Então, a contribuição dos servidores ativos, aposentados e dos pensionistas poderão ter alíquotas progressivas de acordo com a base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e pensão por morte. Então, se vier o Supremo Tribunal Federal rechaça a possibilidade de ter alíquotas progressivas na contribuição dos servidores, errado, tá? Bem, permite que, se no regime próprio houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir
sobre a parcela que supera o salário mínimo. Qual é a regra trazida pela Lei 10.887? Que a contribuição de aposentados e pensionistas incide sobre a parcela que supera o teto do regime geral. Mas a Constituição agora fala, olha, se houver déficit atuarial, pode não ser sobre o que supera o teto do regime geral, mas sobre o que supera o salário mínimo, tá? Bem, e aí eu vou para o estado de Sergipe, e antes a emenda constitucional diz o seguinte: o estado, o DF, os municípios não poderão estabelecer a alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência não possui déficit atuarial a ser equacionado. Aí, mesmo assim, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Então, olha só, pensa, não pode ter alíquota inferior à praticada para os servidores da União. Se não houver déficit, pode até ser inferior, mas não pode ser diferente do regime geral. Aí aplica-se as regras, as alíquotas do regime geral. Bem, no caso, qual é a alíquota de contribuição para o regime próprio do Estado de Sergipe? Servidor ativo, 14% sobre a base de contribuição, sobre a remuneração de contribuição. Então, é aquela remuneração, são os vencimentos, os subsídios, né? As vantagens permanentes, excluídas algumas parcelas, como diárias de viagem, ajuda de custos, salário família. Então, sobre a base, que a gente chama de remuneração da contribuição, a alíquota de 14%. A alíquota do servidor aposentado e do pensionista não pode ser diferente da do servidor ativo. Então, eles também vão pagar 14% sobre a parcela que supera o teto do regime geral. Então, sobre a parcela que exceder o valor máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Porém, o Estado, com a sua reforma, assume, então, né, se houver déficit atuarial, a contribuição do servidor aposentado e do pensionista poderá incidir sobre a parcela que supera o salário mínimo, sobre a parcela da aposentadoria ou da pensão por morte que supera o salário mínimo. Mas temos também a contribuição do Estado. A contribuição do Estado, segundo a Lei 9.717, que traz ainda as normas gerais sobre regimes próprios, diz que a contribuição do ente federativo não pode superar o dobro da contribuição do servidor ativo. E aí o Estado de Sergipe, então, diz que a contribuição do Estado, por meio dos seus poderes executivo, legislativo e judiciário, e órgãos constituídos, inclusive o Ministério Público, Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado, as autarquias e fundações públicas, para o custeio do regime próprio de Sergipe, corresponde a 28% da remuneração de contribuição do segurado. Então, 28%. Pode falar, o Estado de Sergipe contribui com o dobro da contribuição do seu servidor. Sim, né? Também pode colocar dessa maneira. Então, veja, eu tenho aqui a reforma trazida pela Emenda Constitucional 103, algumas regras da Constituição são aplicadas imediatamente aos estados, DF e municípios, outras, como a aposentadoria voluntária, né, tem que se fazer a reforma. O Estado de Sergipe fez a reforma e mudou a contribuição, a aposentadoria voluntária
Lembrar? 65 anos o homem, 60 anos mulher, 35 anos de contribuição o homem, 30 anos de contribuição da mulher, desde que tenha 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Essa é a regra mais diferente, tá? Nós temos a questão da pensão por morte, 60% mais 10% do valor da aposentadoria que o servidor vinha recebendo, ou então da aposentadoria por incapacidade permanente, a que ele teria direito na data do óbito. E a contribuição previdenciária, a alíquota também mudou, né? Obedecendo ao que determina a lei federal, que a contribuição não pode ser inferior ao praticado pela União, salvo se houver déficit, se não houver déficit atuarial a ser equacionado. Então 14% a alíquota do servidor ativo, 14% também incidente sobre a parcela que supera o teto do regime geral para os aposentados e pensionistas, e o dobro, 28%, no caso do estado de Sergipe. No mais, eu desejo a vocês uma excelente prova, tá? Façam com tranquilidade. O emocional conta muito, conta até para a gente poder interpretar uma questão, até mesmo aquela que você não está com tanta segurança de responder. No previdenciário, respire fundo, você sabe, você estudou, né? Nós colocamos aqui, em termos de benefícios, tanto do regime geral quanto do regime próprio, já dá para você ter uma noção. Não trouxemos a questão de segurados, né? Classificação de segurados, mas aí é só lembrar, segurados obrigatórios, empregado, empregado doméstico, aquele que vai trabalhar por mais de 2 dias por semana para a família ou pessoa física no âmbito residencial dela e sem finalidade lucrativa. Nós temos o trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. E o segurado facultativo, a partir dos 16 anos, não podendo estar como segurado obrigatório do regime geral nem do regime próprio. Aliás, o servidor participante do regime próprio não pode se filiar como segurado facultativo do regime geral de previdência social. No mais, gente, muito obrigada, boa prova e depois me conte aí como que foi o resultado. Até mais.